Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o custo de vida médio mensal para quem quer estudar aqui no Paraguai e morar aqui na fronteira. Então eu separei uma situação real, conversei com algumas pessoas, fiz uma média de valores para que a gente pudesse apresentar para vocês nesse vídeo um valor mais aproximado possível do valor real que uma pessoa gastaria, né, para se manter e estudar aqui na fronteira. Então, eu vou apresentar para vocês agora uma situação que foi a situação que nós fizemos a nossa conta, o nosso cálculo. Então, podem ter variantes, tá? Mas eu acho que vai ficar muito claro para vocês com relação ao custo médio mensal de vida aqui na fronteira, ok? Então vamos lá. O primeiro custo mensal que a gente tem é a nossa mensalidade da universidade. Onde eu estudo, a mensalidade de primeiro ano fica aproximadamente R$700. É importante lembrar que a maioria das universidades ajustam os seus valores a cada ano. Então, normalmente sobe um pouquinho a cada ano. Então, esse é o nosso primeiro gasto fixo mensal, a mensalidade da universidade. O segundo gasto que nós temos mensalmente é o nosso aluguel, né? Eu peguei um exemplo real, na verdade, mas um exemplo de uma casa, tá, de 2 quartos, aproximadamente 5 quilômetros da universidade, que é uma distância razoável. Não é nem aquela casa próxima da universidade, 2, 3 quadras, e nem aquela casa muito longe, 10 quilômetros, por exemplo. É uma distância razoável da universidade. Essa casa, que nós pegamos como exemplo para fazer essa conta, ela custa de aluguel R$1.000 por mês. Então esse é o nosso segundo gasto, aluguel. Uma casa de 2 quartos, R$1.000 por mês. O nosso terceiro gasto fixo correspondem às contas dessa casa. Água, luz, internet. Ou seja, todo mundo precisa disso para sobreviver aqui, né? Você necessita desses serviços para que a sua vida possa correr normalmente, óbvio. E quanto custa esses serviços? Nós fizemos uma média de valores com as pessoas que nós conversamos e chegamos nos seguintes valores, ok? Vamos lá. A conta de água, a gente chegou numa média de R$70. A de energia, nós chegamos numa média de R$250. E a de internet, um valor de R$90. Totalizando assim, um valor fixo, médio, né, de R$410. Então esse seria nosso terceiro custo, as contas normais, né, da sua residência. Nosso quarto custo mensal seria a alimentação. É óbvio que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas nós chegamos numa média das pessoas que nós conversamos num valor de R$500 gastos com alimentação por mês, ok? Então esse seria o nosso quarto custo. E o nosso quinto custo seria o transporte. Eu fiz um cálculo bem superficial, mas imaginando que a pessoa tem uma moto, né, uma 150, por exemplo, com R$150 ela roda muito durante o mês. Por que eu estou falando uma conta baseada em moto? Porque a maioria das pessoas que estão aqui, elas têm moto. Aqui na fronteira o mercado de motos é muito forte. Então, mesmo as pessoas que vêm a pé, elas costumam adquirir uma moto para se locomover aqui, porque é um meio muito prático e aqui na fronteira é muito barato, né, a moto. Então, a gente tirou a base de valor nisso para que as pessoas possam ter uma noção. Mas é óbvio que isso vai variar se você tem um carro, uma caminhonete, enfim. A gente fez uma conta para moto, para a pessoa rodar com tranquilidade R$150 de combustível por mês. Fora que, se você abastece no Paraguai, é muito mais barato. O combustível de lá é muito barato em comparação ao combustível do lado brasileiro, ok? Bom, esses foram os custos, né, básicos para uma pessoa morar numa casa de 2 quartos sozinha. Qual seria o valor final? R$2.760. Esse exemplo que nós pegamos, ele tem uma variante. Essa casa tem 2 quartos. Então você não precisa pagar tudo sozinho. Se você, por exemplo, consegue uma pessoa para dividir esse aluguel com você,
que acontece? Seu custo vai diminuir. Então, sozinho, você gasta R$ 2.760. A partir do princípio que nós vamos dividir com outra pessoa, nós vamos dividir o aluguel e as contas fixas da casa, energia, água e internet. Então, isso vai abater nesta nossa conta, neste nosso exemplo, aproximadamente R$ 705. É uma economia bem considerável, né? Então, se você for dividir com outra pessoa essa casa, deste exemplo, você vai ter uma economia muito grande. E o seu custo médio mensal cai para R$ 2.055, se você dividir essa casa com uma outra pessoa. Então, colocamos duas possibilidades aí para você. Recapitulando, nesse exemplo que nós usamos, sozinho, você vai gastar R$ 2.760. Sozinho. Se você dividir essa casa com uma outra pessoa, você vai gastar R$ 2.055 fixos mensalmente. Porque essa pessoa vai dividir algumas contas com você. As outras contas, obviamente, são individuais. Mas você tem uma economia muito grande. E o que a gente precisa falar sobre esses valores? Que esse valor é um valor básico, né? É uma vida simples. Se você quer festar, se você quer comer um sushi, comer um churrasco, comprar roupas, enfim, todos os gastos que você vai ter fora o básico, você tem que acrescentar nessa conta. Essa conta que nós fizemos foi para a questão de sobreviver aqui. Com quanto você consegue sobreviver aqui mensalmente. É importante também a gente lembrar que esses são os custos mensais fixos. É uma média de custo de vida mensal. Por quê? Porque quando você vem para cá, você tem os seus gastos iniciais. Você vai ter gastos com a sua imigração, com a documentação da universidade, você vai ter que comprar jaleco, comprar uniforme, enfim, você tem outros gastos iniciais. Esse é o gasto depois que você chegou aqui, resolveu sua documentação, se alocou, né, conseguiu a sua casa, tudo certinho. Esse é o gasto que você vai ter daí em diante. Nós fizemos um outro vídeo sobre os seus gastos iniciais, para que você possa ter uma visão mais ampla, né, dos custos que você vai ter para estudar aqui. Então, eu recomendo que você assista o outro vídeo para que você tenha essa visão geral dos custos aqui. Mas eu acho que ficou um pouco mais claro o custo de vida médio mensal aqui, que não difere muito de outros lugares, é uma média muito parecida. Mas como é uma pergunta que a gente escuta muito, a gente preferiu fazer um vídeo para esclarecer esse assunto. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.